Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Joseli Chiarella, aqui ao meu lado, nossa diretora técnica para vários assuntos, tanto regulação quanto temas científicos também. É o primeiro evento dela e dou as boas-vindas aqui em nome da CBDL. E é com grande prazer que nós recebemos, na Conexão CBDL, 3 grandes nomes da medicina, da saúde brasileira. Em primeiro lugar, Dr. Paulo Lisboa Bittencourt, que é doutor em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, além de professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e presidente do Instituto Brasileiro do Fígado. Teremos também o Dr. João Renato Rebelo Pinho, que é médico, PhD, MBA, professor livre-docente do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, além de coordenador do setor de pesquisa e desenvolvimento do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Laboratório de Gastro e Hepatologia Tropical do Instituto de Medicina Tropical, além de diretor do Laboratório de Biologia Molecular, divisão do Laboratório Central do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E também contaremos com a presença do José Bolhosa Alonso Neto, que é tecnologista do Ministério da Saúde, responsável pela área de diagnóstico de HIV, hepatites virais e outras ISTs no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Todos os 3 grandes nomes, grandes amigos, e a CBDL se sente muito honrada aqui de tê-los para esse bate-papo. É um bate-papo importante, é alguma coisa até informal. Eu convido a todos que participem depois nas perguntas, tragam suas perguntas tanto pelo chat quanto pelo Q&A. Por quê? Na verdade, a gente vive um momento em que, mais do que nunca, a hepatite não pode esperar. Várias organizações mundiais, a própria OMS, ontem nós tivemos um grande evento da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, mostrando que é fundamental ter uma grande aliança para combate da hepatite, na verdade, para a busca da eliminação da hepatite viral de forma conjunta. As pessoas que vivem com hepatite sem saber não podem esperar para fazer o teste. Essas pessoas que vivem com hepatite não podem esperar por um tratamento que vai salvar suas vidas. As grávidas não podem esperar pelo rastreamento e tratamento da hepatite. Os recém-nascidos, muito menos. E assim, tantas outras pessoas que são afetadas, porém não precisariam sofrer por tanto tempo, ainda mais com ferramentas tão avançadas e tão simples à disposição. E é assim que nós começamos essa nossa jornada de eventos, hoje falando sobre hepatite, e muito em breve outros temas virão também, vocês todos estão convidados. E nós começamos agora com o Dr. Paulo Bittencourt, que, por favor, Paulo, você tem a palavra. Muito obrigado aí ao CBDL pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, no Julho Amarelo, que é um mês dedicado ao enfrentamento das hepatites virais, seguindo-se aí ao dia 28, que é o Dia Mundial, né, de Combate às Hepatites Virais. Né? Foi um convite muito curioso, porque estamos aqui, além de vocês dois, com 2 colegas com os quais nós já tivemos tratativas diretas ou indiretas para traçar estratégias conjuntas para projetos, né, de microeliminação das hepatites B e C no Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui, tanto com o João Renato, quanto também com o José Alonso. Eu vou começar a conversar um pouco com vocês sobre a importância do assunto. Tá? As hepatites virais acometem uma parcela muito grande da população. Talvez ontem tenha sido comentado nessa reunião da OPAS que existem aproximadamente 250 milhões de pessoas com infecção crônica pelo vírus B no mundo, principalmente na Ásia, e 71 milhões de pessoas com infecção pelo vírus C. Os dados vão ser melhor apresentados pelo João Renato e pelo José Alonso, com certeza, com estatísticas bem mais detalhadas, mas a gente acredita que no Brasil existam cerca de 1,5 milhão de pessoas, aproximadamente isso, entre 1 milhão e 1,5 milhão, convivendo com hepatite B e C,
que são doenças que podem levar a hepatite crônica, cirrose e câncer de fígado. Eu sou hepatologista, trabalho muito com transplante, é o meu dia a dia, e eu lido, na verdade, com a consequência destas doenças nas pessoas, nos pacientes, que vivem geralmente 20 a 30 anos, com uma doença crônica, inteiramente assintomática, na imensa maioria dos casos, sem saber que tem risco de evolução para cirrose e câncer de fígado. Hoje em dia, conversando um pouquinho sobre cirrose, o Brasil é o segundo país do mundo que mais realiza transplante de fígado, após os Estados Unidos. Nós realizamos cerca de 2.000 procedimentos por ano, com a mortalidade em lista de transplante de cerca de 30% a 50%, a depender da região analisada aqui do nosso país. Uma mortalidade alta em lista, por quê? Porque a maioria das pessoas, quando descobre ter cirrose, já tem complicações graves que levam ao transplante e que tem uma alta mortalidade. Muitas vezes em um período muito curto, 6 meses, no caso de ascite refratária, a 2 anos, no caso de outras complicações. Então, o indivíduo, quando tem um diagnóstico, hepatite B e C, ele vem junto com uma cirrose, já numa fase avançada, com uma necessidade de transplante e com a chance de 50% do indivíduo não chegar lá. Não estou falando nem de resultado da cirurgia, mas da jornada do paciente até conseguir um órgão. Então, a gente sempre se pergunta se a gente não poderia estar, na verdade, interferindo nessa história natural bem mais cedo, no rastreamento e no diagnóstico precoce dessas infecções que acometem uma parcela muito grande da população brasileira. Quando a gente vai falar de câncer de fígado, nós sabemos hoje em dia que a principal causa no Brasil são as hepatites virais, hepatite B e C. E no nosso país, segundo dados publicados esse ano, através da análise de informações obtidas pelo DataSUS, cerca de 76% das pessoas com diagnóstico de câncer de fígado no Brasil têm esse diagnóstico numa fase tão avançada da doença que eles não têm acesso mais a nenhum tratamento curativo, cirurgia, transplante, e muitas vezes não têm nem acesso ao tratamento paliativo, porque não tem mais uma indicação precisa, porque a neoplasia é diagnosticada numa fase muito avançada. Curiosamente, 88% desses pacientes, antes do diagnóstico de câncer de fígado, não sabiam ter cirrose, que é o principal fator associado a câncer de fígado. A maioria dessas doenças, principalmente a hepatite C, ela não evolui para câncer na ausência de cirrose. Então, são pessoas que têm, geralmente, o diagnóstico das hepatites virais numa fase muito avançada, quando a perspectiva de tratamento curativo é muito pequena. Por isso, a importância de nós falarmos sobre a testagem para hepatites virais, para hepatite C, na população que tem um maior risco de ter adquirido a doença no passado. Podemos falar depois um pouco desses fatores de transmissão da hepatite B e C, mas são basicamente todos os indivíduos com idade superior a 40 anos no Brasil e aqueles indivíduos com hepatite B. O cenário é um pouco mais de fácil solução para a hepatite B, porque atualmente nós temos vacina, vacina disponível no calendário do Programa Nacional de Imunizações já há muito tempo para crianças e atualmente disponível no SUS para indivíduos de qualquer faixa etária. E a gente se depara com dados, às vezes, um pouco alarmantes. Nós sabemos, por exemplo, que a cobertura vacinal para hepatite B no Brasil é de apenas 49%. Ela é muito pequena em indivíduos, na verdade, ela é progressivamente menor a partir dos 20 anos de idade, e exatamente quando há um aumento maior na frequência de hepatite B na população. Eu acredito que o João Renato vai comentar sobre isso. Então, nós temos aqui uma situação que nós podemos reverter, temos políticas públicas para essa reversão, de tratarmos as pessoas com hepatite C após um diagnóstico de amplo acesso atualmente, que o teste é disponível em toda a unidade básica de saúde, antes do desenvolvimento de cirrose e câncer de fígado,
e promover uma vacinação ampla da população para as 3 doses da hepatite B. Então, não é uma tarefa difícil. A eliminação das hepatites virais, como está no card desta live, ela é factível. Existe uma pactuação com a Organização Mundial de Saúde para alcançarmos isso até 2030. Fomos um pouco prejudicados, aliás, não só as hepatites virais, como uma série de outras condições crônicas com a pandemia da Covid-19, mas é possível nós chegarmos lá. Antes de passar a palavra para o João Renato, eu gostaria só de fazer um paralelo com vocês da nossa situação aqui no Brasil com o resto do mundo. Nós temos um programa modelo de enfrentamento às hepatites virais. Nós temos aqui a possibilidade de testagem gratuita pelo SUS, na verdade não é gratuita, mas é fornecida pelo SUS, diagnóstico e tratamento com drogas orais de primeira linha, que foram, na verdade, contratualizadas para a livre acesso pela população, pelo Ministério da Saúde, e isso se contrapõe a dados de uma série de outras nações. Temos uma publicação recente, por exemplo, que mostra que nos Estados Unidos, onde o acesso não é irrestrito à saúde, ao acesso a essas medicações de tratamento, que apenas 9% das pessoas testadas em unidades básicas de saúde ou emergências, apenas 9% conseguem uma jornada que leve até a cura virológica. No Brasil, nós temos dados que 95% das pessoas tratadas, elas podem alcançar a cura virológica, quando a gente fala de hepatite C, e o tratamento é inteiramente fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Então, acho que isso é uma agenda positiva, a gente deve ressaltar esses dados, parabenizar o Estado brasileiro, isso é algo que não é só desse governo, mas também é de governos que antecederam este, por esse plano de eliminação, e a gente está muito entusiasmado em poder contribuir para alcançarmos essa meta até 2030. Obrigado. Excelente, doutor Paulo. Acho que a gente consegue ter um panorama animador, ao mesmo tempo que o desafio continua, né? Na verdade, 1,5 milhão de pessoas vivendo com as hepatites virais é um número ainda impressionante. Para um país continental como o Brasil, pode ser relativamente pouco, mas não é. O impacto disso é muito grande, principalmente quando a gente não sabe que é o portador e, na verdade, acaba sendo uma bomba de transmissão também, né, em muitas vezes. Excelente. Eu convido agora o doutor João Renato, por favor, fique à vontade para começar e não deixem de fazer suas perguntas aqui para debate ao final. Bom, queria agradecer ao Carlos Gouveia e ao João por terem me convidado para estar participando desse evento, com a presença do Paulo Bittencourt e do José Alonso, que são pessoas com quem eu já trabalhei, temos alguns projetos em conjunto para trabalhar com as hepatites virais. Então é muito bom estar nesse dia aqui falando com vocês, dia que vai ser que nós vamos falar sobre o projeto de eliminação das hepatites virais. Na verdade, é uma proposta da OMS, né? Que a gente vai abordar aqui vários aspectos diferentes. A gente já pode passar até para o próximo slide, por favor. Aqui não tem conflito de interesse na prática. Próximo. Então, a hepatites virais, a gente tem 5 vírus, né, que causam hepatite A e E, principalmente de transmissão entérica, hepatite B, D ou delta e C de transmissão parenteral. E nós vamos abordar hoje, principalmente, as hepatites B e C, que são as hepatites que evoluem para a cronicidade. A hepatite delta ela é abordada conjuntamente da hepatite B, porque todo mundo que tem delta também tem B. Hepatite E é um vírus que não parece muito importante aqui no nosso país, para a gente dar
em vários grupos estudando, encontrando até casos com sorologia positiva, mas casos que não tem muita evidência de cronicidade de hepatite E. E hepatite A é um vírus que não é muito falado, mas ele é importante também, porque ele dá uma hepatite aguda, e ele foi recentemente, nos últimos, não no 2017, 2018, 2019, ele deu um surto importante entre homens que fazem sexo com homens, pelo menos em São Paulo, e acho que em outros estados do Brasil também. E também é um vírus que é importante, mas é um vírus que tem a vacina, ou seja, é importante reforçar a necessidade de vacinação contra o vírus da hepatite A e contra o vírus da hepatite B, que são os dois que a gente tem vacina. Pode passar, por favor. Então, essa é a missão da OMS, que é de eliminar o vírus da hepatite C como um problema de saúde pública até 2030, já foi até colocado na próxima chamada dessa reunião, que até 2030 se pretende ter 90% dos casos diagnosticados, 80% dos casos tratados, né? Você sabe que o tratamento de hepatite C atualmente é altamente eficiente, e reduzir em pelo menos 65% a mortalidade associada à hepatite C. Próximo. Nessa mesma publicação, não tinha só hepatite C, tinha hepatite B, e aqui a gente vai ver as diferentes áreas, né? Algumas o Brasil tem está muito bem, né, na questão de vacinação de hepatite B, mesmo a prevenção de transmissão de hepatite B de mãe para o filho durante a gravidez, a gente tem um bom desempenho também, não é um problema tão grande aqui no Brasil. A questão de qualidade de sangue, de criar os bancos de sangue para hepatite B e hepatite C não é um grande problema, e a gente não tem muitos problemas também com injeção, de usar injeção de vidro, essas coisas recicláveis, não é um grande problema, são alguns grupos populacionais específicos, tá? Mas tem reduzir o risco, né, com pessoas que compartilham seringas, é um problema que também precisa ser abordado, acho que já estamos abordando no Brasil, tem vários projetos do Ministério da Saúde nesse ponto, mas esse é um ponto importante. A gente vai se prender mais nos 4 itens finais aqui, que é o diagnóstico da hepatite B e hepatite C, a cobertura, esse é uma coisa que, como já foi colocado pelo Paulo Bittencourt, a gente tem um grande apoio do Ministério da Saúde, temos testes rápidos que podem fazer a detecção desses vírus, e a cobertura do tratamento, que se propõe, então, ter 80% dos pacientes previsto para esse tratamento, que eles sejam, de fato, tratados, e a gente sabe que tem tratamentos muito bons, principalmente para hepatite C, mas para hepatite B também tem. E finalmente, os 2 últimos itens bem falados, em consequência de todas essas ações também, é diminuir a incidência de infecções crônicas por hepatite B, hepatite C, prevê-se 90% de redução até 2030, e a mortalidade, uma redução de 65%. Pode passar o próximo. Esses aqui são alguns dados rápidos do Ministério da Saúde, que o José vai poder abordar com muito mais detalhes, mas é só para colocar para vocês aqui a taxa de incidência de hepatite B, hepatite C, que está em torno de 12 ou 6 por 100 mil habitantes, e que é importante a gente conseguir diminuir essa taxa, assim como a gente já conseguiu diminuir para hepatite A através da vacinação. Hepatite B, a gente sabe que a vacinação às vezes não precisa ser implementada de uma forma mais eficaz em toda a população. E hepatite C, a questão do tratamento é muito importante,
que a gente precisa diagnosticar e fazer o tratamento dessa doença que atualmente ela é muito fácil de ser tratada e curada. Pode passar? Aqui é só para mostrar que existe uma diferença das hepatites no Brasil, predomina mais a B, que está aqui em verde, pode voltar, por favor? A B, que está em verde, a C, que está aqui volta um pouquinho, por favor. Está indo rápido, não sei porquê. Bom, enfim, hepatite C e hepatite B aqui, desculpa, nas diferentes regiões do Brasil, eu queria falar das regiões sudeste, é que apresenta mais hepatite B, hepatite C, hepatite delta, que é conjunto com a hepatite B, é mais na região norte, e a hepatite A a gente tem praticamente em todas as regiões do Brasil. Não? Pode passar. Bom, Renato, eu pediria só a todos que fechassem os respectivos microfones, que está dando um som de fundo, por gentileza. Tá bom. Ok. O José Bulosa vai poder falar mais detalhes sobre esses slides. Pode passar. E aqui são as barreiras que a gente tem que vencer para fazer a erradicação das hepatites, aqui mostrando a questão da hepatite B. A gente sabe que tem mais casos infectados no Pacífico Oeste, e que falta muito de detecção e diagnóstico da hepatite B. Isso foi em 2015, só tinha isso diagnosticado praticamente. Falta muito para a gente pensar na erradicação da hepatite B, que ainda continua acontecendo, apesar das vacinas. O próximo. E aqui a hepatite C, a gente vê o número total de casos infectados nos diferentes continentes, quantos casos foram de fato diagnosticados e quantos começaram o tratamento e foram curados. São dados de 2015, mas vê que tem um gap importante de casos que precisam ter o diagnóstico, o principal diagnóstico é pelos testes rápidos, né? E o gap para fazer o tratamento, que às vezes as pessoas têm o diagnóstico, mas não vão procurar os serviços para fazer o tratamento. Então, são esses dois principais pontos, principais barreiras a serem vencidas na hepatite C, que é fazer o tratamento e garantir que aqueles identificados façam o tratamento, porque praticamente todos vão ser curados. Próximo. Bom, isso pode passar. As barreiras vencidas, que têm que ser vencidas, então, tem que ser a vacinação da hepatite B, prevenção da transmissão da mãe para o filho, segurança do sangue, segurança das injeções. Isso aqui acho que não são fatos tão importantes aqui no Brasil, mas a questão do diagnóstico de hepatite B, hepatite C, a gente vê que a porcentagem era de 2015, ainda está bem abaixo do que a gente gostaria de chegar, e a questão do tratamento, tanto de hepatite B, também bem abaixo dos 80% previstos para 2030. Próximo. A gente teve um grande problema com a SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, obviamente, causou problemas para todas as outras doenças, mas acho que isso a gente já está conseguindo se adaptar a SARS-CoV-2, a gente não pode esquecer todas as outras patologias que infectam as pessoas e que têm uma taxa de morbidade e mortalidade importante, entre elas as hepatites virais. Pode passar. Então, eu queria terminar aqui a apresentação, depois a gente pode discutir mais coisas, falando de dois estudos que nós estamos fazendo, são dois estudos no PROAD, que são conduzidos pelo Departamento de DCC, Departamento de Condições Crônicas e STs do Ministério da Saúde, e que são importantes para a gente pensar na erradicação das hepatites. O primeiro estudo é esse que envolve as hepatites agudas, que começou em 2018 e pretende terminar em 2023. E o próximo, por favor. O segundo estudo, a gente vai trabalhar na rede de prevenção e cuidado integral de doenças
e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde, para tentar melhorar o diagnóstico e transformar esses centros em centros de atendimento também. Pode passar, vou entrar um pouquinho de detalhes sobre eles, nada, já estou quase acabando aqui, pode passar. Então, o primeiro estudo vai envolver 19 estados em 5 regiões, a gente vai colher 2.280 casos, e a gente pretende, então, estudar, pode passar? Fazer o diagnóstico das hepatites agudas, dos características clínicas, epidemiológicas e moleculares das hepatites virais agudas em serviços de saúde brasileiros nas 5 regiões geográficas do Brasil, para determinar as taxas de incidência das hepatites virais causadas por vírus hepatotrópicos, identificar hepatites causadas por outros agentes, analisar os perfis epidemiológicos sociodemográficos e caracterizar os genótipos dos vírus hepatotrópicos identificados no caso de hepatite agudas e comparar a etiologia entre pacientes infectados ou não infectados. Eu estou falando aqui de hepatites agudas, que, na verdade, a gente sabe que tem muito poucos dados anteriores no nosso país, e que, na verdade, toda hepatite crônica tem a sua fase de hepatite aguda, e a gente está fazendo um mapeamento das hepatites agudas pelo Brasil, que é uma coisa muito importante para a gente ter dados clínicos epidemiológicos para poder implantar medidas de saúde pública adequadas. Pode dar o próximo, por favor? Esses 2 estudos, então, eles são feitos juntos do DCCI, que é onde o José Alonso trabalha. Tenho que agradecer a equipe deles, e temos a participação importante da Flávia Moreno, do Gerson Pereira. Esse é um outro estudo que é a Rede de Prevenção e Cuidado Integral de Doenças de Condições Crônicas, Infecções Sexualmente Transmissíveis, também um projeto PROAR, aqui do Einstein. O próximo, por favor. É um projeto demandado, então, pelo DCC e tocado aqui pelo Einstein, que a gente vai avaliar os CTAs do Brasil, e acho que o principal objetivo relacionado com essa apresentação é a gente transformar esses CTAs também em centros com melhoria de acesso e acolhimento das populações e até com tratamento do HIV, da AIDS, das infecções sexualmente transmissíveis, hepatites virais, tuberculose e hanseníase. Então, acho que são 2 projetos importantes que a gente está fazendo junto do Ministério da Saúde, que vão permitir a gente atuar com diferentes pacientes, tanto com hepatites agudas inicialmente, mas esse outro provavelmente vai ter um número grande de pacientes com hepatites crônicas. Pode passar? Eu acho que já estou terminando, e vou só colocar aqui a equipe do Albert Einstein que está envolvida com esse projeto. Obrigado a todos. João Renato, excelente, agradeço bastante aí a sua apresentação e ter compartilhado não apenas dados, mas também uma perspectiva bem importante de como buscar cada vez mais uma atenção especial e adequada e assertiva no combate das hepatites virais. Eu gostaria de passar agora, antes do debate, para o José Alonso, exatamente para trazer a perspectiva do Ministério da Saúde e dos programas de saúde pública que têm sido levados adiante dentro da coordenação onde ele está alocado. José Alonso, muito obrigado mais uma vez. Está com você a palavra. Desculpa, eu estava procurando aqui o botão para me desmutar. Então, muito obrigado, Carlos, pelo convite. É uma honra estar aqui com o Dr. Bittencourt, com o Dr. João Renato, e ter a oportunidade de apresentar um pouquinho aqui
das ações que o Ministério da Saúde está implementando em relação ao diagnóstico das hepatites virais, com o objetivo, né, tendo como objetivo final a eliminação das hepatites como problema de saúde pública. Tá? Lembrando, a gente está no Julho Amarelo, né, que é o mês de enfrentamento às hepatites virais, e se a gente for olhar as prioridades do departamento, né, do DCCI, que a gente está trabalhando hoje, as hepatites virais elas estão presentes em vários momentos nas nossas prioridades. A gente tanto tem a missão de ampliar e fortalecer o diagnóstico e o tratamento dos agravos sob responsabilidade do DCCI, incluindo aí as hepatites virais, certo? Principalmente D e C, a redução da transmissão vertical da hepatite B, que ainda é um problema, também está no nosso plano de trabalho, ter ações para reduzir a transmissão vertical, a ampliação do tratamento da hepatite C no Brasil, está havendo grande investimento por parte do Ministério da Saúde para a aquisição de medicamentos, e a gente precisa fazer esses medicamentos chegarem para as pessoas, ampliar o acesso às ações de prevenção e diagnóstico para as populações-chave, não só para o HIV e para as ISTs, mas a gente tem também aí as populações, não as populações-chave, mas as populações que são prioritárias para as hepatites virais, tá certo? Então, se a gente for ver, entre essas responsabilidades, essas prioridades do DCCI, o diagnóstico é parte importante dentro dessas ações. Por quê? A gente está na SDS e realmente o diagnóstico acaba sendo um grande parte importante, a alma também do nosso departamento, principalmente porque o João Renato ele apresentou um pouquinho desses dados, e aí só eu voltando a eles e acrescentando algumas coisas. No caso de doenças infecciosas, como as hepatites, o diagnóstico laboratorial ele acaba tendo um papel extremamente importante para as questões de vigilância, principalmente para a confirmação de casos no Brasil. Então, se a gente for olhar os dados do Sistema Nacional de Notificação, que saíram, né, inclusive no boletim, tá? É um documento público, todo mundo pode acessar o boletim epidemiológico para as hepatites virais, que saiu agora em 2021. Então, a gente tem aí que em 2020 foram 600, até 2020, né, a gente tem 689.933 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. E aí esses casos, a gente tem aí esse primeiro gráfico, para a primeira barra, hepatite A, hepatite B, hepatite C e hepatite D, ou delta, e as cores para cada região. Então, a gente pode ver bem aí a distribuição, que ela é bastante variada, ela vai ser variada ao longo das regiões. Então, a hepatite A com uma distribuição um pouquinho mais equitativa pelos estados, a hepatite B com uma presença aí importante nas regiões sul e sudeste, a hepatite C majoritariamente na região sudeste, e a hepatite delta como uma questão muito endêmica da região norte, tá certo? Então, aí, se a gente for seguir nesse gráfico de pizza, a gente vê aí outra informação muito importante, que aí, no caso, desculpa, eu deveria ter colocado, não é do SINAM esse dado, ele é do SIM, o sistema que faz o controle de morbidade, né, no país. Então, de 78.642 óbitos relacionados às hepatites virais, a gente tem uma participação importante, 76% relacionados à hepatite C, e aí 21% hepatite B e hepatite delta, e hepatite A com uma participação um pouquinho menor, tá certo? Mas aí a gente vê também a importância de dar atenção a essas doenças, que tem uma grande mortalidade no país. E, finalmente, a gente tem aí a incidência da hepatite A e a taxa de detecção para as hepatites B e C no Brasil. Como o João Renato já apresentou, a gente, felizmente, com uma campanha de vacinação bem-sucedida, já implementada há algum tempo, a gente conseguiu reduzir a incidência de hepatite A no país, uma redução bem importante. Para a hepatite B, a gente via já uma tendência de queda, mas essa tendência de queda ela esconde um fato muito importante, que é, a partir do momento em que as campanhas de vacinação, quando a vacina de hepatite B ela passa a fazer parte do calendário da criança do país, a gente começa a proteger essa população.
E aí, os novos casos, eles vão realmente a parte das pessoas que nasceram a partir de quando essas vacinas elas estiveram disponíveis, a gente vai ver a queda. No entanto, a gente percebe aí um efeito de que as faixas etárias superiores se mantêm vulneráveis à hepatite. Então, aí o grande desafio é realmente a gente ampliar a cobertura para as faixas etárias acima de 20 anos, como o jornal também mencionou, certo? Então, isso vai ser um desafio muito importante para os próximos anos. E também, obviamente, a hepatite B, ela tem tratamento, ela pode ser controlada, então é muito importante a gente encontrar as pessoas com hepatite B crônica para que a gente forneça o atendimento adequado para elas no âmbito do SUS, que esse tratamento está disponível. Para a hepatite C, a gente tem aí um cenário que, a princípio, pode assustar um pouquinho, mas é muito importante a gente mencionar esse aumento aí da taxa de detecção em 2014, que se refere basicamente à mudança na definição de caso confirmado de hepatite C. Por que que foi feita essa mudança? Porque se percebeu que a gente precisava de mais sensibilidade no sistema de notificação. Então, foi incluída aí, para fins de caso confirmado de hepatite C, a presença do anti-HCV, que é o anticorpo contra a infecção. Só que acontece que, embora a hepatite C ela tenha uma taxa de cronicidade muito alta, ter o anti-HCV não significa que a pessoa ela é uma doente crônica de hepatite C, certo? É preciso fazer exames complementares e fazer detecção direta do vírus na pessoa para que a gente possa definir que realmente é um caso crônico. No entanto, em 2014, se percebeu essa necessidade de tornar o sistema mais sensível, e aí o que resulta esse aumento brusco no número, na taxa de detecção, e a partir de 2014 a gente começa a trabalhar a qualificação desse dado. Ou seja, não só eu preciso ter o anti-HCV, mas eu preciso também complementar esse diagnóstico, como, por exemplo, com o exame molecular, que eu vou mostrar que está disponível no âmbito do SUS e que aí a gente pode realmente encontrar as pessoas que têm hepatite C crônica e que precisam ser encaminhadas para o tratamento, certo? Aí a gente vê também essas quedas a partir de 2019, que também, como já foi mencionado, a pandemia de Covid ela teve um impacto muito importante na notificação desses agravos, que a gente ainda está precisando, a gente precisa lidar com isso, mas já estão sendo feitas ações para que a gente reduza esse impacto da pandemia no diagnóstico desses outros agravos. E qual é a estratégia que o DCCI está implementando para possibilitar essa eliminação? Primeiro de tudo, a gente precisa encontrar as pessoas com essas hepatites virais. Então, a gente precisa fazer esse rastreio das pessoas assintomáticas, certo? E a gente precisa fazer o diagnóstico daqueles que são sintomáticos. Tem alguns trabalhos, tem um trabalho bastante interessante, que, se não me engano, saiu pelo Unifesp, inclusive, em que ele mostra que boa parte dos diagnósticos para hepatite C que foram feitos, é um estudo multicêntrico, ele não cobre todo o Brasil, mas em boa parte do Brasil, boa parte dos diagnósticos de hepatite C eles foram feitos durante check-ups. São pessoas assintomáticas que descobriram a hepatite C num check-up. Essa quantidade de pessoas que foram diagnosticadas assim é maior, inclusive, do que daquelas pessoas que apresentaram algum sintoma hepático. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa implementar a estratégia com foco nas populações que são prioritárias para as estratégias de microeliminação que a gente está trabalhando. Por que microeliminação? Porque a gente precisa focar nessas populações. Então, a gente pode pensar, por exemplo, população de pessoas que fazem hemodiálise, populações de pessoas com doenças crônicas, que elas estão aí nos ambulatórios e que, muitas vezes, algumas doenças crônicas, como eu aqui tomando a liberdade de falar um pouquinho do lado médico da coisa, mas qualquer coisa pode ser corrigido depois. Mas, por exemplo, muitas doenças crônicas elas vão estar relacionadas à hepatite C ou B crônica, como, por exemplo, pressão alta, alguns problemas renais, eles vão estar relacionados a uma hepatite crônica e, muitas vezes, a gente precisa focar nessas populações para trabalhar um programa de eliminação, certo? A gente também, a exemplo do que como a gente trabalha com o HIV, que assim como tem a pactuação
para as hepatites virais. Para o HIV, a gente já tinha pactuação 90-90-90, e que, em relação ao diagnóstico, o Brasil ele já praticamente atingiu a primeira barra, que é encontrar as pessoas que têm HIV no Brasil. A gente já está muito perto do 90%. Como é que a gente conseguiu isso? Fazendo descentralização dessa testagem, certo? Principalmente para a atenção primária à saúde. Então, o trabalho, a estratégia que já funcionou com o HIV, o objetivo é a gente implementar para as hepatites virais, para também atingir essas metas até 2030. A gente também tem a consolidação da rede laboratorial para a carga viral do HBV e do HCV, que é muito importante, tanto para a complementação diagnóstica como para o monitoramento, certo? E também o investimento em novas tecnologias, certo? Para a gente ampliar ainda mais o acesso ao diagnóstico e ampliar o papel do enfermeiro para o rastreio e para a complementação diagnóstica para as hepatites B e C. Então, só muito rapidamente, passando por aí, essa descentralização da testagem, que ela é possível utilizando testes rápidos. Então, se a gente for ver aí esse gráfico, esse trabalho de descentralização, ele vem aí desde 2012, com a distribuição cada vez maior de testes rápidos na rede pública, principalmente, como eu falei para vocês, na atenção primária à saúde. E aí, com esses testes rápidos, o que a gente consegue? Reduzir o tempo de resposta para o usuário, agilizar a vinculação ao serviço de saúde, a gente consegue implementar o diagnóstico em regiões remotas ou de difícil acesso. Também a gente possibilita que esse diagnóstico ele chegue às populações prioritárias, principalmente em contextos específicos de testagem. Também, em relação à rede laboratorial, o Ministério da Saúde ele mantém uma rede de laboratórios de biologia molecular que está presente em todos os estados, certo? Esse mapa aí ele mostra onde está essa rede, e essas estrelas que estão no mapa, elas representam a incorporação de uma nova tecnologia, que é a carga viral rápida, que é justamente com aquele objetivo de propiciar a testagem em ambientes onde eu não consigo instalar uma grande máquina de biologia molecular, e também ampliar o acesso para as regiões de difícil acesso. Se vocês repararem, essas estrelinhas que estão no mapa, elas representam a localização real dessa rede de carga viral rápida, e aí a gente pode ver que elas estão realmente localizadas em regiões periféricas, em regiões que são mais de difícil acesso, certo? Também em relação à ampliação do papel dos profissionais de enfermagem, o DCC ele já soltou essa nota técnica, né, 369, em 2020, que foi elaborada em parceria com o Conselho de Enfermagem e que tem por finalidade realmente ratificar a ação do enfermeiro nesse compromisso com a eliminação das hepatites virais e empoderando esses profissionais na atuação deles para a execução tanto de ações de diagnóstico e complementação diagnóstica, como encaminhamento de exames complementares para as hepatites virais, certo? Então, também o Ministério ele trabalha com orientações para o diagnóstico. A gente tem aí o manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, que tem o objetivo de trazer orientações no que se refere ao diagnóstico e auxiliar gestores, agilizar o diagnóstico e auxiliar os profissionais também do laboratório na escolha dos marcadores, principalmente frente a algumas solicitações genéricas que podem chegar ao laboratório. E, finalmente, falando sobre as nossas ações, porque todas essas ações elas estão em conjunto com toda uma estratégia para garantir a segurança desse diagnóstico no contexto de saúde pública, certo? Então, essa segurança ela é garantida com ações estratégicas, como a avaliação dos testes que são registrados no Brasil, a produção de ferramentas de capacitação à distância pelo Telelab, um programa de avaliação externa da qualidade, tanto para o laboratório como para os testes rápidos, e o monitoramento de intercorrências, com os testes que são fornecidos de maneira centralizada pelo Ministério. Obviamente, nós não conseguiríamos efetuar essas ações sozinhos, então a gente tem parcerias estratégicas, parcerias muito importantes com a Anvisa, universidades, instituições de pesquisa, tá certo? E é isso, muito obrigado. Fico à disposição para quaisquer perguntas que vocês queiram fazer. Excelente, José Alonso, Paulo e João Renato. Agradeço a todos vocês pela excelente abordagem que cada um fez, pelas informações, pela atualização. E o que a gente vê é que, de fato, acho que o Brasil tem ainda, tomou alguns passos muito importantes,
na questão do diagnóstico e tratamento. A incorporação de tratamentos de ponta hoje, eu acho que é fundamental, exatamente para permitir essa abordagem completa. Vocês me corrijam, mas acho que um tratamento para HCV são 3 a 4 meses. Se feito de forma adequada, você consegue a remissão. Isso é muito interessante, né? O que eu gostaria de saber é qual foi, e aí já abrindo um pouco para o nosso debate, vocês fiquem à vontade, um para fazer pergunta para o outro, o que vocês entendem que foi o impacto da Covid no segmento das ações para a hepatite? Aquela queda, em parte, é de fato devido a uma falta de diagnóstico, ou eventualmente foram até menos casos de infecção, até pela questão do isolamento das pessoas, as quarentenas, o home office? O que vocês enxergam? E qual o impacto que depois a própria Covid pode trazer na questão do atraso do acesso ao tratamento, que isso vai ser outro fator que a gente vai ter que lidar também. Pessoas que deixaram de fazer o diagnóstico no momento correto e talvez cheguem de forma tardia a um tratamento que, embora de excelência, também não faz milagre. É isso que eu gostaria de deixar aqui para o debate de vocês. Nós temos dados, que são dados oficiais, talvez o José tenha isso com a memória aí mais recente, de uma redução importante na disponibilização de testes rápidos do Ministério para as unidades básicas de saúde, por uma redução de demanda mesmo. Tá? Então, segundo dados do próprio Ministério, houve uma redução de cerca de 40% na disponibilização de testes rápidos. A gente não sabe se os testes rápidos que foram disponibilizados, se eles realmente chegaram à ponta e se a população veio até as unidades básicas de saúde para a realização de testagens. Esses testes, eu não tenho dados relativos à devolução, a gente imagina que o isolamento social reduziu muito a testagem. E essa redução oficial de quase 40% no número de testes realizados, eu não tenho aqui o quantitativo, mas assim, está bem abaixo do que dos 12 milhões de testes, eu acredito, que deveriam ter sido realizados no ano passado. Estou falando de dados de 2020. Eu acho que foi por conta da pandemia, por conta do isolamento social e uma redução da procura da população pelos testes. Por isso que nós criamos uma central, um 0800, para tentar, na nossa campanha do Julho Amarelo, a gente alertar a população e encaminhar para um local que estivesse ativo para testagem, e se porventura a pessoa interessada no teste não tivesse conseguido testagem, não consiga, a gente vai sempre encaminhar para um ponto ativo. Essa foi uma ação que nós fizemos aqui no IBRAFIG. E houve uma redução, se eu não me engano, de 50% no número de tratamentos. Então, eu acho que essa redução que está sendo colocada aí é uma redução que é o impacto assim nocivo, né, da Covid-19, que com certeza vai impactar no plano de eliminação. Eu acho que o Ministério está fazendo um novo planejamento estratégico para contrabalançar isso, mas aí perdemos com certeza aí um tempo importante, né, por conta da pandemia. Perfeito. João Renato, qual a sua perspectiva, imaginando a tua realidade de laboratório dentro de hospitais públicos e privados, e até no número de casos? Quer dizer, já começa a perceber esse alto custo, alto preço que o Paulo mencionou na chegada de pacientes? Ou o que você espera, o que você tem observado? Bom, obviamente a Covid ainda é, né? Infelizmente ainda é, mas a gente espera que vai diminuindo cada vez mais. Uma pandemia que a gente só atravessou uma vez nas nossas vidas, né? A outra semelhante teria sido em 1918, nenhum de nós estava aqui, né? E com certeza teve um impacto importante em todas as áreas de saúde. Eu devo dizer um impacto que eu
eu sou um virologista, eu tive que fazer praticamente só Covid e diagnóstico de Covid, a gente tinha várias opções, vários métodos diferentes, a gente não tinha kits diagnósticos de PCR ou de sorologia, nós tivemos que trabalhar com técnica in-house, depois a gente teve que passar para kit comercial, enfim, mesmo eu fiquei muito ocupado com Covid. Devo dizer que eu fiquei até contente de que nos últimos 15 dias essa é a segunda vez que me chamam para falar de hepatites, porque o ano passado acho que eu não falei nenhuma vez sobre hepatites. Tá? Então, eu fiquei agradecido pelo convite para poder falar de hepatites depois de tanto tempo. Então, isso na verdade é só um outro sinal de como essa pandemia foi importante nas nossas vidas, né? E, então, eu acho que é claro que eu ouvi o José, a Luiz, depois vai ser muito importante, mas com certeza eu acho que o Covid deve ter sido responsável por baixar a detecção de hepatites em todos os laboratórios, sejam públicos, sejam privados, os laboratórios estavam muito mais voltados para a Covid. Acho que agora, depois de mais de um ano de pandemia, um ano e meio, né, que a gente está acabando de completar, as pessoas estão vendo que o vírus veio para ficar, a gente demorou para começar a ter a vacinação de uma forma efetiva, que é a única forma que a gente vai conseguir se livrar dessa pandemia. E, a partir, então, desse momento, a gente vai poder voltar a se dedicar a outras doenças que sempre continuaram existindo e que provavelmente não foram diagnosticadas ou não teve condições de ter diagnóstico por vários motivos diferentes. Né? Então, eu acho que a gente vai... Infelizmente, eu vou ter que ficar falando de Covid aqui, a gente vai ter que esperar a vacinação melhorar, a gente vai ter que ter as pessoas imunizadas, a gente vai ter que esperar o SARS-CoV-2 parar de desenvolver novas mutações. As últimas mutações parece que estão mais no sentido de serem vírus que infectam mais, mas que são menos letais. Mas a gente ainda está esperando um pouco para ver o futuro da Covid, para saber exatamente, mas nós já nos acostumamos que vamos ter Covid e vamos continuar tendo hepatites virais, e que é importante trabalhar com essas doenças também. Por enquanto é isso que eu queria falar. João, Renato, obrigado. José Alonso, qual é a sua visão dessa situação caótica, por um lado, porém com um desafio ainda maior de recuperar o tempo perdido com essa questão da Covid? Queda no número de casos detectados, número de tratamentos postergados ou sequer iniciados. O que você enxerga como grande missão agora do Ministério para buscar esses pacientes? Então, sobre essa questão da redução, realmente foi algo que a gente percebeu, né? Essa redução do diagnóstico. Em termos de insumos, não houve desabastecimento, inclusive foi modéstia à parte para nós aqui, foi um grande trabalho, porque insumos para diagnóstico, nesse período da pandemia, acabaram sendo bastante impactados, porque, afinal de contas, né, todo o mercado se voltou para a Covid, no entanto, a gente conseguiu manter o abastecimento dos testes. Infelizmente, o que acontece é uma conjunção de fatores. A gente lembra que a pessoa com as hepatites virais crônicas muitas vezes vai ser uma pessoa justamente com as comorbidades que aumentam a chance de desenvolvimento de doença grave pela Covid. Então, naturalmente, essas pessoas elas precisaram fazer isolamento. E a gente também detectou, aqui em conversa com coordenações locais, justamente que muitas equipes de saúde tiveram que ser deslocadas para atenção à Covid. Então, muitas vezes, quem fazia o teste rápido de hepatite C, B, C, ou até de HIV na unidade, ele foi deslocado para atenção à Covid, porque é o que o momento de emergência exigia. Então, como você falou, Carlos, agora o desafio é a gente retomar
o trabalho, a gente retomar essas ações que, do que a gente está percebendo do nosso monitoramento, lentamente a gente está conseguindo retomar isso. Eu acabei passando o slide bem rápido, mas deu para perceber na questão, por exemplo, da execução de testes moleculares para hepatite B e C, a gente vê também a queda na execução lá no início da pandemia, mas embora não tenha sido um retorno aos níveis anteriores, já houve aumento nos meses seguintes. A gente já está vendo essa demanda sendo retomada aos poucos. E esse que é o desafio. A gente tem que continuar trabalhando para que a gente consiga equilibrar as duas coisas. Por exemplo, para HIV, uma das ações muito importantes que o Ministério implementou foi a distribuição de autotestes, para que a oferta de diagnóstico fosse mantida. Infelizmente, hoje a gente não tem um autoteste para hepatite C à disposição. No entanto, já é uma coisa que a gente pode começar a pensar, ou a própria OMS já começa a discutir essa questão do autoteste para hepatite C, e quem sabe a gente nos próximos anos não já pode ver essa opção também à disposição. Então, é isso que a gente tem que fazer, tem que retomar esse trabalho. Os medicamentos eles foram adquiridos, os testes eles estão disponíveis, e a gente realmente adequar o atendimento, adequar nosso serviço de saúde para que a gente retome essa testagem e amplie o acesso ao tratamento para as pessoas que forem diagnosticadas. Acho que você tocou, José Alonso, num excelente ponto, que é a questão do autoteste como uma ferramenta eventual para atingir aquele cidadão invisível. No caso do Covid, um dos grandes legados foi isso. A gente teve que repensar de forma muito rápida todo o sistema de saúde. Como levar a informação sobre um status, sobre uma condição, para aquela pessoa que não estava habituada a ir a um sistema de saúde, seja um laboratório, mesmo ao consultório, e no hospital ela só ia se estivesse quase morrendo. Então, infelizmente, existe muito disso de pessoas que jamais fizeram um teste, por mais que se ofereça. Então, eu entendo que a pandemia do Covid levou todos a repensarem os modelos. Então, de forma complementar aos hospitais, laboratórios, as próprias farmácias e drogarias como unidades de saúde, com os farmacêuticos, profissionais de saúde habilitados, passaram a fazer parte do sistema. A oferta de produtos, desde que com critérios de usabilidade que permitam à própria população buscar essa informação ainda a título de triagem, eu acho que ela pode ser extremamente benéfica, lembrando o papel fundamental que o laboratório tem, seja público ou privado, da confirmação. Então, acho que essa mudança de paradigma, ela pode permitir, sim, a incorporar essas pessoas invisíveis para o sistema de saúde. O Paulo falou em 1,5 milhão de pessoas vivendo com as hepatites virais, talvez seja até maior o número, e o nosso desafio é, de fato, como chegar até elas. Incorporar novos profissionais, como o caso das enfermeiras, eu acho que é uma estratégia muito interessante, e tem outras tantas. Acho que os próprios dentistas e outras, geriatras, que acabam lidando com essas populações-alvo que podem ser bem interessantes. Paulo, você gostaria de comentar alguma coisa em relação a isso? Você está mudo. Opa, eu acrescentaria só, independente da questão da pandemia, nós temos no Brasil áreas de difícil acesso, né? A Amazônia é a região talvez de maior prevalência de hepatite B, né? Não talvez em termos absolutos, mas a frequência populacional é muito mais alta, e são locais de difícil acesso. Então, a gente tem que buscar também. As pessoas também, elas estão, na verdade, nessa zona de invisibilidade. Hepatite C é muito mais de grandes centros urbanos. Eu acredito que, embora tenham poucos dados epidemiológicos, muito mais nas classes mais desfavorecidas. Essas são as classes que não realizaram teste, que não têm acesso à saúde suplementar para fazer o anti-HCV no laboratório, não têm acesso à informação para ir para a unidade básica de saúde fazer o teste rápido. E a hepatite B está também numa zona mais complicada por conta da questão também de acesso. Então, essas alternativas de autoteste, de teste rápido usando saliva, simplificar o diagnóstico e também a jornada do paciente para o tratamento são assim questões que eu vejo como cruciais.
Não, perfeito. Eu vejo que existe aí uma combinação de fatores e de ações de educação, como, por exemplo, o Julho Amarelo. Acho que está de parabéns. De fato, é trazer um alerta dentro de um momento que as pessoas ainda estão focadas numa situação específica, que é o Covid, mas você chacoalha, olha, não é porque tem Covid que você vai esquecer do restante. A questão de soluções diagnósticas, essa combinação de diferentes ferramentas, e unindo principalmente os diversos serviços de saúde dentro de um grande esforço, eu acho que é fundamental. E lembrar, como o José Alonso falou, o Ministério tem feito grandes ações, ele tem tentado e tem trazido vários esforços, e está de parabéns, mas não é só a responsabilidade dele. Eu acho que a sociedade civil ela tem que chamar para si a responsabilidade, tem que trazer para si esse esforço adicional para complementar essa milha que falta, esse passo, esse quilômetro que está faltando. Para chegar lá em 2030, acho que o esforço tem que ser de todos nós. Eu gostaria de abrir para a doutora Eliane Lustosa, que quer fazer uma pergunta também. Por favor, Eliane. Boa tarde, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar participando. Hepatite é uma paixão minha, né? No laboratório. Então, eu gostaria de saber se hoje já está sendo disponibilizado o tratamento mais moderno para hepatite C, em que ele tem uma boa atuação em qualquer genótipo, ou se ainda é necessário fazer a genotipagem, e se hoje já se faz o tratamento, uma vez que se define que o indivíduo tem hepatite ativa, seja aguda, seja crônica, ele já é encaminhado para tratamento, tendo em vista que os tratamentos mais modernos têm 95% de sucesso. Obrigada. Obrigado, Eliane. Zé Alonso? A partir do tratamento, não é muito a minha, que eu cuido do diagnóstico, mas o que eu tenho informação realmente hoje, a gente tem o tratamento que não é o pangenotípico, que é justamente, a gente tem os medicamentos que eles são capazes de tratar todos os genótipos, dispensando aí a necessidade de genotipagem para fazer o direcionamento do tratamento. No entanto, hoje a gente já tem esses planos para incorporação dos medicamentos pangenotípicos, tá certo? E também existe já a opção, porque o que acontece? Os pangenotípicos eles já estão incorporados, no entanto, eles não estão incorporados para todas as situações. Eles são para situações específicas, certo? Então, o que o Ministério está buscando é a ampliação do uso desses pangenotípicos para todas as pessoas com hepatite C. Então, o que acontece? Quando você tem o diagnóstico de hepatite C, hoje o fluxo é encaminhar essa pessoa para a genotipagem para que ela possa ser tratada. Se for detectada uma hepatite aguda, ela também vai ser tratada. Se ela for detectada uma hepatite crônica, essa pessoa vai poder ser tratada também. Tá certo? Os guias do Ministério, eles têm já todas as orientações para tratamento de todas as pessoas vivendo com hepatite C no país. Perfeito. Paulo, você quer complementar? Posso, sim. Na verdade, é uma questão de custo-efetividade. O governo ainda compra uma medicação que não é pangenotípica, que é o sofosbuvir ledipasvir, porque conseguiu em pregão, tá? Um custo menor. Então, valeu a pena incorporar essa droga, apesar dela não ser pangenotípica, por uma questão de recursos, para garantir 50 mil tratamentos por ano. E nós temos duas medicações que são pangenotípicas, que estão incorporadas. Uma delas é o GP, é um nome bem complicado, então a gente abrevia para GP, que ela está disponibilizada para retratamento e para renais. Então, o paciente renal em diálise, ele não precisa fazer, hoje em dia, genotipagem, ele vai confirmar com a carga viral se ele é virêmico e ele vai proceder com o tratamento. E nós temos um outro medicamento, que é o Sofvel, que também está incorporado, mas ele está incorporado para indivíduos que não tenham o genótipo 1, porque para genótipo 1, que é o genótipo mais frequente no país, a gente tem uma medicação que, mesmo levando em consideração o custo da carga viral
é um tratamento bem mais barato. É claro que a gente sempre tem a esperança de conseguir chegar num preço adequado para ter só medicação pangenotípica, porque isso facilita muito a jornada do paciente com hepatite C, simplifica muito o tratamento. Uma outra coisa que vai ajudar muito o tratamento é a mudança do componente especializado para o estratégico, que vai ampliar, como acontece com o HIV, em quase todas as farmácias, a dispensação de medicamentos. Então, a gente está, na verdade, a caminho de uma simplificação cada vez maior da jornada do paciente no Brasil. Excelente. João Renato, quer comentar mais alguma coisa? Bom, eu não vou falar de tratamento depois dos alunos do Paulo Bittencourt, mas eu queria falar mais uma vez sobre a questão da Covid, que a Covid, apesar de ter sido uma pandemia, apesar de ter sido muito traumatizante para a vida de todos nós, pode ser também uma oportunidade para que nós consigamos desenvolver algumas coisas que eram difíceis. Então, a Covid, ela também é uma doença que vai continuar existindo. Então, eu acho que a gente vai ter que continuar considerando as pessoas que vão continuar se infectando por esse vírus e que vão ter Covid, que vão ter hepatite ao mesmo tempo, isso vai continuar acontecendo. Isso pode ser coisa que a gente vai ter que saber como lidar aqui para o futuro, né? De quão vai ser importante a gente fazer, talvez conjuntamente, diagnósticos de Covid com hepatite. Isso é uma questão que eu estou colocando aqui, eu não sei exatamente qual é a resposta, tá? Como a gente tem várias coisas que acontecem, que dependem da variabilidade do vírus, a gente não sabe exatamente, mas dependem também da eficácia das vacinas, que a gente acredita que a partir do momento que tiver uma implementação real da vacinação aqui no nosso país, que a gente parece estar indo nesse caminho, talvez a gente possa deixar de se preocupar tanto, mas isso também vai depender da capacidade de mutação do vírus e da gente não ter cepas resistentes. Então, acho que são coisas que a gente deve continuar considerando, que a Covid vai continuar existindo e que talvez a gente vai ter que lidar junto delas com as outras doenças. Seria só isso que eu queria colocar. Perfeito, João Renato. Bom, Você ficou mudo. Desculpa. Eu gostaria até de falar aqui, repetir o que o Paulo acabou de escrever, que a melhor mensagem é, de fato, a lembrança que a eliminação das hepatites é um dever moral de todos, seja governo, sociedade civil e indústria. Nesse sentido, vocês contem com a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, como uma grande parceira nos desafios que aparecerem. Com a Covid, o João Renato acompanhou, José Alonso também, muita coisa foi feita exatamente na busca de um esforço conjunto com as sociedades médicas, no caso SBAC, SBPC, com a própria Abramed, por exemplo, para dar uma informação de qualidade precisa para o mercado comprador, com a performance, graças ao consórcio, com 13 laboratórios, que fizeram avaliações do teste de Covid lá atrás, com teste de anticorpo, molecular, antígeno, agora mais recentemente, seja para o mercado comprador, seja para a própria Anvisa, informações de acurácia, qualidade, e até mesmo para o próprio fabricante e importador, que eles conseguiram, graças a esses dados, que esse nosso grande grupo de pessoas especializadas dentro desse consórcio conseguiu trazer, muitas melhorias foram sendo incorporadas aos lotes seguintes. Então, quando se levanta uma questão de qualidade, vocês contem com a própria indústria para essa melhoria, porque é uma questão de responsabilidade até para ter a necessária sustentabilidade para o setor.
Eu acho que com isso, e aí eu gostaria de encerrar e pedindo para vocês fazerem as últimas considerações, mas sempre lembrando que CBDL está do lado de vocês, seja governo, seja academia. Estamos com o livro branco do diagnóstico laboratorial, que é uma grande publicação que reuniu contribuições aí de todo o segmento, está disponível no nosso site para ser baixado em PDF e que esperamos sim, 2030, ter eliminado. A corrida vai ser grande, teremos que fazer um esforço agora nessa nova largada, mas eu estou certo de que todos estão comprometidos. E aí eu peço Zé Alonso, João Renato e Paulo, nessa ordem para as considerações finais. Muito obrigado, Carlos, pelo convite, pela oportunidade de a gente, de novo, agradecendo pela oportunidade de a gente mostrar as nossas ações. É realmente isso, realmente todos os entes que compõem o nosso país se lembrarem das responsabilidades individuais. Se toda pessoa acima de 40 anos, ela deveria se testar para hepatite C pelo menos uma vez na vida. Então, se você não se testou, procure a testagem, veja na sua cidade, onde tem uma unidade onde você pode fazer gratuitamente o teste. Se você não se vacinou para hepatite B, procure a vacina, faça, se proteja, porque só assim, realmente, só com ações conjuntas, com ações reunindo todo mundo, é que a gente vai conseguir atingir esse objetivo ambicioso de eliminar as hepatites virais como problema de saúde pública até 2030. Parece que é um tempo longo, mas não é não. O 90-90-90 mostrou para a gente que é um tempo curto, certo? Obrigado. Obrigado, João Renato. Bom, em primeiro lugar, obrigado à CBDL, ao Paulo, da SBH, do Grafig, José Alonso, do DCCI, que são duas pessoas com quem a gente já trabalhou, que tem uma atuação bem importante nas hepatites virais, todos aqui presentes. Eu acho que o José Alonso colocou o que é importante, as pessoas precisam se prevenir com as vacinas para hepatite B, fazer o diagnóstico de hepatite C e procurar tratar, se for o caso positivo, né? A gente teve esse problema da pandemia que nos atrasou nesse plano de erradicação até 2030, a gente precisa correr atrás, mas pode ser que a gente ainda chegue, é um plano bem audacioso. A gente continua, só acrescentando que a gente sabe que tem regiões do Brasil que tem muita hepatite, especialmente na região norte do Brasil, no Acre, Amazonas e Rondônia, onde tem hepatite delta, que é uma doença muito pouco estudada. Eu acho que seria outra, talvez seja a parte mais difícil de resolver, seria a hepatite delta, mas eu acho que nós estamos num caminho certo para conseguir chegar nesses objetivos. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês. Legal, João Renato, muito obrigado. Paulo, por favor, suas palavras. Desativar o mudo. Eu gostaria de finalizar declarando que eu parafraseei com esse dever moral o Harvey Alter, o Prêmio Nobel 2020 de Medicina, por ter descoberto a hepatite C. Eu vou convidar todos para as nossas mídias sociais para ver um vídeo do Harvey, que foi lançado no dia 1º de julho, foi o lançamento da nossa campanha, seguido de um vídeo do Jarbas Barbosa, vice-diretor da Organização Mundial da Saúde. Eles que falam de dever moral e eles que falam que o Brasil pode ser o líder nas Américas na eliminação das hepatites virais por um só motivo, por termos o Sistema Único de Saúde. Nós fizemos uma campanha que atingiu cerca de 200 milhões de brasileiros, segundo os dados da nossa assessoria de imprensa, com apoio da Rede Globo, SBT e vários veículos de comunicação, além das mídias sociais,
E a gente gostaria muito que, se cada um dos 200 milhões de brasileiros se implicassem como responsáveis pela sua própria saúde e procurassem um sistema para fazer a testagem, eu acho que a gente talvez eliminasse essa doença bem mais cedo do que a data de 2030. Então, eu chamo todos para as nossas mídias, @tudo sobre fígado, para dar uma olhadinha só nesses 2 vídeos, porque são vídeos muito inspiradores, que motivam muito a gente a continuar aí o nosso percurso. Muito obrigado. Excelente, Paulo. Compromisso assumido. Estaremos repercutindo o seu Instagram, que você passou. Vamos passar aqui no final do vídeo aqui desse nosso evento e estará também na CBDL. Esse evento que nós estamos concluindo agora, ele foi pelo Zoom e será repercutido na TV CBDL, na Conexão CBDL, no nosso canal do YouTube, e está sendo transmitido também pelo Instagram, através de um influenciador, Arthur Mancini, com 200 mil seguidores aqui também, que a ideia é levar a mensagem a todas as pessoas que precisam dessa informação. De fato, o diagnóstico preciso e precoce faz toda a diferença numa terapia cada vez mais eficaz. É o teste certo, na hora certa, para a pessoa certa e no ambiente certo. É essa combinação que nos traz aí o melhor resultado. Então, gente, em nome da CBDL, foi uma grande honra contar com todos vocês. Agradecemos bastante e já estão convidados para outros eventos e nos desafiem também para trazer outros temas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, boa Boa noite. noite, obrigado.